Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o João Piffer, eu CEO e fundador da ProHear, uma rede de clínicas odontológicas. João, tudo bem com você? Tudo bom, William? Contigo? Tudo ótimo também. Que bom que você está aqui, prazer estar aqui com você, batendo um papo de empreendedor, trocando ideias aí sobre negócios, conhecendo mais uma mente empreendedora. João, para o pessoal te conhecer aqui, queria que você se apresentasse brevemente, até para a gente entender um pouquinho da sua trajetória aí. Legal. Então, sou dentista, minha formação original é de odontologia. Eu fiz a faculdade, concluí a faculdade em 2005 na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e jamais imaginei que me tornaria empreendedor. Mas é engraçado porque a faculdade de odontologia em si, apesar dela não te preparar para o empreendimento, para essa jornada, a odontologia em si é empreendedora por natureza. Pois é normal e é comum que o dentista se forme, ele abra o primeiro consultório e, enfim, empreender. É normal, abrir o consultório já é empreender. E eu fiz isso lá, me formei em 2005, em 2006 já abri o primeiro consultório, e ali eu descobri uma verdadeira paixão, na verdade. Então eu e meu sócio, eu tenho um sócio que é o Alexandre, se formou comigo na UERJ também, e a gente está junto desde então. E aí acabou que a gente abriu o primeiro consultório em 2006, final de 2006, abrimos o segundo em 2007 e começamos a abrir uma média de um a cada ano. E aí se tornou uma rede, e quando chegamos a mais ou menos 11 unidades, a exatamente 11 unidades, perdão, a gente viu a possibilidade de expandir via franquia. E aí entramos como franqueadores, aí entra uma nova curva de aprendizagem, são novas necessidades, novos conhecimentos que você precisa adquirir. E, enfim, a gente hoje é uma rede de franquias na odontologia, mas a gente também busca verticalizar, a gente está verticalizando, então, a parte de suprimentos, então a gente já criou uma dental própria para fornecer materiais, a gente também tá verticalizando na parte de meio de pagamentos para dentro da própria rede, então acabou que empreender se tornou o principal nas nossas vidas. Claro, a odontologia sempre vai ser a nossa formação, sempre vai ser de onde viemos, mas a paixão pelo empreendimento se tornou algo muito fundamental no nosso dia. Eu falo que o bichinho do empreendedor pica, né? Você tá lá fazendo o seu trabalho como um grande especialista, expandindo, crescendo, de repente, quando você menos espera, a coisa já ganha uma proporção que já demanda o empreendimento. Gostei muito do teu modelo aí, você abriu 11 consultórios antes, né, um por ano, até replicar isso no formato de franquia, agora está até verticalizando. Isso é muito inteligente, né? Você poupa tempo de quem está querendo começar e já começar de forma mais organizada, estruturada, com apoio, né? Eu acho que isso é um ponto que o empreendedor, às vezes, ele não tem, ou na sua primeira empreitada, muitas vezes falta aquele apoio. A gente está sempre recorrendo a informações, quem já trilhou esse caminho, então isso já ajuda até alguém que pode te trazer um caminho aí, né? Inicial. Exato. O modelo de franquias é legal, é bacana, porque eu falo que é uma simbiose. Então ele pega o cara que ele tem aquela vontade de empreender, mas falta conhecimento, e errar custa caro, errar custa muito caro, e pega o franqueador que tem o know-how, porém ele não consegue mais crescer por vias próprias, até porque existe a limitação de fato física, enfim. Essa simbiose é muito interessante no modelo de franchising. Então ela junta a fome com a vontade de comer, de fato, né? Ela permite que essa união gere frutos positivos. E quem vai tocar o negócio ali quer fazer muito o negócio crescer, tá muito comprometido, porque tá com skin in the game mesmo, não é uma pessoa que tá lá só trabalhando para o negócio expandir, não. Ela quer fazer de verdade o negócio acontecer com uma camada de segurança, de know-how por trás ali, que acho que facilita muito a vida do empreendedor, né? Eu já tive um negócio que não era modelo de franquia, mas era parecido, modelo de credenciamento. Nossa, facilitou minha vida. Eu tenho um negócio até hoje, são 15 anos, e é muito mais fácil tocar um negócio quando você tem um modelo replicável que te dá um monte de apoios em todas as áreas, ainda mais com verticais assim bem estruturadas, né? É fantástico, né? Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes a pessoa fica receosa, poxa, vou ter que pagar uma taxa aqui de royalty. Olha, isso aí sai facilmente com ganho em escala, é uma série de economias enfim, que vale muito a pena.
Eu diria que é o preço, você paga o preço para não errar tanto, né? Você vai errar, não tem jeito, mas é um preço para não errar tanto, né? João, para conhecer um pouquinho mais aí da sua mente empreendedora, o que você diria que são as suas duas maiores qualidades como empreendedor? Olha a pergunta. Eu acho que primeiro eu acho que deve ser uma qualidade comum a todo empreendedor, que é a coragem. Então, Sim, tem que ter coragem, ainda mais no ambiente de negócios que o Brasil tem. Então, você tem que ser um cara corajoso, de fato. E a segunda qualidade, eu acho que é a perseverança. Então, se a gente desistir, mesmo com coragem, a gente se deixar abalar pelos primeiros obstáculos na jornada, acaba que você pode deixar morrer algo muito promissor de forma precoce. Então, obviamente é importante você também saber a hora de sair. Saber a hora de perder, saber a hora de sair faz parte do jogo também. Mas isso também inclui não desistir antes da hora, porque senão você pode estar deixando dinheiro na mesa. sim. Você levantou coragem, e essa é realmente uma qualidade muito comum dos empreendedores. Nem todos listam aqui para mim, tá, ao vivo, mas é uma qualidade que eu considero comum. A empresa que a gente fundou, eu e meu sócio, a Upskill, a plataforma Upskill, é uma plataforma de desenvolvimento de liderança. E a gente atende empresas do Brasil, da América Latina, do mundo inteiro, na verdade. A gente tem até uma filial em Portugal agora. E a gente atende executivos, que não necessariamente são empreendedores. E quando eu trago case de empreendedores, o paradigma é muito diferente, né? Desse nível de coragem que o empreendedor tem que ter para dar alguns passos, como assim, sem dados, sem estudo, sem análise de mercado, como é que você vai lá e arrisca assim do nada, né? Tem que ter uma coragem de fazer tal coisa e de ser perseverante, né? Persistir ali numa circunstância. Você tá com as rédeas na mão, então você pode escolher que caminho que você vai levar ali naquela direção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Obviamente existem, então você falando de executivos, existem ferramentas e coisas e parte teórica, mas o empreendedorismo por si só é a prática, é o dia a dia. Então você pode usar uma ferramenta de geografia para saber a população local, etc. Mas se você não vai a campo ver se de fato passa gente desse lado da calçada ao invés do outro lado da calçada, isso vai fazer diferença no ponto comercial. Isso aí o empreendedor tem. A ferramenta ela não vai te entregar isso daí. É no campo que você descobre isso. É verdade, é verdade. E, João, na tua trajetória empreendedora, o que você pode dizer que foi o seu maior acerto nesses anos aí de ProRir? O maior acerto, olha, eu acho que o maior acerto foi começar. Começar mesmo com pouco capital, ou te diria até que quase que inexistente. Porque foi nesse começar, mesmo com capital escasso, como acredito que seja a 99% do empreendedor brasileiro, que permitiu, de certa forma, criar o DNA da ProRir. Então foi ali, pós-formado, 1 ano de formado apenas, com dinheiro que eu juntei dos estágios, de estágio, de monitoria que eu dei para a faculdade estadual. Então, com pouquíssimo dinheiro, junto com o meu sócio Alexandre, ali criou-se, de fato, o DNA da ProRir. Então, geralmente, quem se forma em odontologia, via de regra, vai pensar, poxa, quero ir para a Zona Sul do Rio de Janeiro, aí o cara se toca no 10º andar da Gávea, e, enfim, a gente tinha pouco dinheiro, a gente não podia alugar uma sala cara, a gente não podia fazer grandes reformas, então a gente buscou um ponto que não era no centro de uma cidade da Baixada, não era no centro de Belfort Roxo, era um bairro periférico de Belfort Roxo, porém com movimento, um ponto que fazia sentido, com aluguel mais barato. E esse modelo de negócio se tornou replicável e sustentável. Então, eu acho que começar, mesmo com pouco capital, acho que foi um grande acerto. Permitiu criar esse DNA que a gente procura replicar até hoje. A gente foge muito de projetos megalomaníacos, projetos que a gente topa entrar com custo fixo de partida já muito alto, com aluguel caro, a metragem muito alta, para deixar um capital imobilizado muito grande no início. Então a gente tenta trazer isso até hoje. Eu gosto muito de modelos onde você reduz o risco. Eu acho que quando você fala assim, começar, você conseguir rapidamente analisar algumas variáveis e reduzir o máximo de risco que aquele negócio, que aquele passo pode te trazer e fazer a coisa acontecer, né? Senão você fica sempre sonhando no melhor modelo. A gente atende muitos empreendedores ou empresários que às vezes são perfeccionistas demais em criar um projeto e tentar esperar o melhor cenário para a coisa acontecer. E às vezes você perde o timing. Eu acho que essa que é uma grande habilidade do empreendedor, né? É você conseguir ser rápido, né? Ter essa agilidade. Imagina,
Alguém que acabou de se formar, um dentista novo, ele pode pode abrir um consultório ou pode continuar trabalhando em outro consultório. Qual que é o investimento no consultório? Um consultório bem enxuto, sei lá, 20 mil. Poxa, ele vai investir um dinheiro, mas ele pode multiplicar isso por 10 em um ano, do que esperar um ano para começar. Então, assim, começar muitas vezes é o erro que o empreendedor não pode cometer jamais, né? Deixar de começar, ele tem que começar, né? Exato. Muito se fala hoje está muito, entre aspas, na moda. Até você falou de enxuto, né? Então, aquele startup enxuto, aquele livro do Eric Ries, enfim. Na verdade, olhando em retrospectiva, e a primeira vez que eu olho dessa forma, a primeira unidade foi um MVP. Foi um MVP que lá atrás a gente rodou, testamos, aprendemos, e testamos de novo, e aprendemos mais a cada ciclo ali, curto, que possibilitou isso. De fato, se a gente resolve juntar muito dinheiro para criar um mega consultório, uma mega clínica, talvez não tivesse dado certo. Talvez começar com pouco recurso possibilitou que criássemos esse modelo e esse MVP lá atrás, que jamais se falou isso há 20 anos atrás. Pelo menos eu não conhecia, pode ser que a minha ignorância pode estar falando que jamais falou. Porém, a gente acabou rodando o MVP sem saber exatamente que estávamos rodando o MVP. As siglas, os nomes, esses nomes moderninhos, assim, são só constatações daquilo que todo mundo já fazia, de alguma forma, e que dava certo. E aí, junto, criaram nomes legais. Mas a humanidade já tem essa sabedoria já há milênios, né? É que agora tem um nome para isso, né? A gente criou um elemento da linguagem aí. Exatamente. E, João, o que você considera que foi o seu maior erro na sua vida, na sua trajetória empreendedora? O maior erro. Esse é fácil de. Eu antes de virar franqueador, eu acho que nessa época eu devia ter 8 ou 7 unidades. Eu investi numa outra franquia, então eu virei franqueado no ramo de alimentação. E que erro caro. Gerou aprendizado, mas eu acho que podia ter sido aprendizado mais barato. Então, ali, depois que eu entrei numa franquia no ramo de alimentação e eu me senti totalmente lesado e enganado, foi um erro que quase me tirou do jogo. Eu acho que a gente pode errar, desde que esse erro não te tire do jogo. Foi um erro que quase me tirou do jogo. Eu tinha unidades de clínicas que eram muito saudáveis, são muito saudáveis, graças a Deus, até hoje, mas acabou que elas ficavam sustentando, escoando o dinheiro delas para manter um negócio que não era saudável. Então, esse erro, ele quase me tirou do jogo. Saí a tempo. Contudo, vieram muitos ensinamentos. Porque do jeito que eu fui tratado por essa franqueadora, eu tento fazer exatamente o oposto com o meu franqueado. Então, quando eu vou numa consultoria de campo, eu tento, de fato, dar uma consultoria de campo. Eu não tento me proteger legalmente de que estive aqui dando uma consultoria. Isso é o de menos. O franqueado tá ali para receber o teu apoio, para tu dar a mão junto com ele. E, cara, vamos resolver, vamos fazer. Vamos botar a luva e vamos atender o paciente. Entende? Então, assim, esse aprendizado, apesar de muito caro, me gerou bons insights, uma boa percepção do que não é ser um bom franqueador. Então, fugir o máximo possível disso. Mas, obviamente, foi um erro que me custou muito caro. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria voltado. Eu não sou daquelas pessoas que falam, não, eu faria tudo igual. Mentira. Isso aí eu não faria igual, não. Esse aí não. Esse aí eu não teria repetido. Sabe que tem alguns erros que eles geram aprendizados, que eles mudam tudo. Mudam a forma como você vai conduzir os próximos negócios e assim por diante. E tem erros que a gente gasta não só tempo, mas gasta energia e o custo-benefício do aprendizado é baixo, sabe? A gente aprende, óbvio, a gente sempre vai aprender, você tem que tirar algum proveito daquilo, mas não valeria a pena. Então eu entendo bem o que você está falando. Eu já cometi muitos erros na minha vida empreendedora e tem alguns que eu reveria. Não, isso aqui eu vou rever. Eu lembro quando eu estava fazendo o meu MBA, fazendo um business plan de um negócio, o business plan, ele estava, assim, não refletindo a realidade, ele estava, assim, muito ousado, vamos dizer assim. E a realidade é muito diferente para o empreendedor. Não dá para usar um conceito que a gente usa para uma empresa gigante para um negócio onde você vai tocar quase que 100% todas as diretorias. É diferente, né? Mas mesmo assim eu fiz lá, aprendi, né, na faculdade, vamos fazer o negócio lá como se deve. E a hora que você coloca em campo, é muito diferente. Foi muito melhor, na verdade. O resultado foi muito melhor do que o que eu fiz no meu business plan. E todo aquele monte de estrutura que eu tinha criado não serviu para nada. Na verdade, foi um grande engodo ali que me atrasou
abrir, né? Eu acho que uma qualidade do empreendedor é improvisar bem. E às vezes quando ele fica muito certinho, tentando replicar padrões assim muito específicos que não foram testados no seu ramo, é uma grande perda de tempo, na verdade. Você tem que fazer o negócio acontecer ali, mudar rápido. Claro, tem que usar alguns conceitos, mas às vezes tentar usar muita coisa de uma vez pode ser um erro fatal ali, né? Sim, às vezes o excesso de informação acaba te paralisando também, né? Então, Sim, quando você tem muita informação, você fica paralisado. Isso também não é bom. De certa forma, empreender tem a ver com você colocar as melancias na caçamba ali e os buraquinhos da estrada vão acomodando as melancias ali na caçamba, vai ajeitando, acaba que ajuda também. Ficar muito paralisado atrapalha. mas, por exemplo, você trouxe aprendizado de gerenciamento de risco, eu suponho, dessa experiência com essa franquia aí, né? Sim, sem dúvidas, sem dúvida. Ali eu, ali eu aprendi tudo. Novamente, foi caro, foi muito caro. Não teria repetido, mas aprendi como não empreender. A verdade foi essa. O que não fazer com um franqueado e o que não fazer como empreendedor. Então, falando de gerenciamento de risco, eu olhava para o ponto comercial que a franqueadora me colocou ali, que foi um ponto que não foi escolhido por mim, foi um ponto escolhido pela franqueadora. Falei, cara, tem coisa errada aí, pelo amor de Deus, mas vai. Eles têm o know-how, né? Você, enquanto franqueado, você compra a ideia. Eu, pelo menos, comprei a ideia. Então, ali, se eu tivesse uma maturidade maior para gerenciar o risco, ver o preço do meu aluguel, o meu condomínio, a minha localização, então eu teria falado, não, peraí, calma. Esse aqui não. Passo atrás, exatamente. E você já começou, né, nas tuas unidades, vocês já criaram um MVP já com um custo muito enxuto, né, com um modelo enxuto. Então, começar já com uma coisa mais arriscada nem batia com a sua cultura, né, como empreendedor, vamos dizer, naquele momento ali, né? Exato, era contra-intuitivo, era totalmente contra-intuitivo o que eu fiz. Mas você acredita no que... Porque tem uma pessoa que tem um know-how ali no ramo que você não conhece. Então, por mais que você já fosse empreendedor, por mais contra-intuitivo que aquilo tivesse sendo, eu fui. Infelizmente. João, infelizmente, faz parte. O erro ele vai servir para contar boas histórias, né? Para a gente conversar aqui, por exemplo, né? Exato. João, o que você vê qual que é a estratégia mais relevante que te permitiu escalar para você ter 20 clínicas no Rio, mantendo a eficiência operacional? Legal. Eu acho que, assim, na verdade, eu tenho certeza, a escolha do ponto comercial, ela é 70% do negócio. Então, isso daí, entender o que eu fiz da primeira vez, sem saber o que estava fazendo, mas conseguir entender o que eu fiz, isso aí foi um grande diferencial, ainda é um grande diferencial até hoje. Então, é um momento que eu dou mais atenção, assim, não é que eu dê mais atenção, mas é o momento mais crítico de uma unidade. Porque depois que você escolhe o ponto, é impossível você mudar aquele ponto. Você vai morrer abraçado com ele. A ideia é que você não morra, a ideia é que você fique de mãos dadas com ele. Sim. Mas a escolha do ponto comercial, ela é uma parte muito, muito, muito importante, porque ela vai ditar de cara os teus custos de partida e, via de regra, esses custos tendem a ficar se atualizando com a inflação, se atualizando com o ajuste de preço, e o faturamento ele tem que vir. Então, já vi, graças a Deus, não na minha rede, mas já vi excelentes gestores, excelentes dentistas, empreendedores, inclusive, morrerem em pontos ruins. Eu já vi casos de pontos ótimos acabarem gerando resultados bons, mesmo nas mãos de gestores e dentistas ruins. Para ver como é importante ponto comercial, pelo menos no meu negócio. E pode parecer uma coisa simples, né? Porque, pensa, um consultório, mas não tem jeito, é acessibilidade, né? Eu tive hoje no dentista, curiosamente, estava lá agora há pouco, e é no meu prédio comercial. É no mesmo andar, um andar para baixo, um andar para cima, na verdade. Isso facilita a tua vida, a tua rotina, o teu dia a dia, né? Isso elimina, hoje em dia, o tempo é muito valioso. Então, você tá em locais próximos a uma boa audiência que vai fazer a diferença,
é importante mesmo. Então, que legal, escolher do ponto. Foi a mesma forma que eu escolhi o meu ponto. Era um ponto diferenciado, tinha um custo-benefício bom, mas a visibilidade ali numa esquina faz toda a diferença você ter um ponto comercial que, na verdade, você gasta menos em marketing. Você pode gastar mais em alguns aspectos, mas você gasta muito menos em marketing ali. Sim, de fato, de fato. E obviamente você conhecendo o seu público, né? Porque Sim. às vezes um ponto comercial que é bom para mim, que eu atendo determinado público, não vai ser bom para um outro dentista, que ele atende outro público que não é o meu. Então, aquele público dele vai ser impactado de uma forma diferente que o meu público é. Então, pontos comerciais de acordo com o público no qual você espera atender. Então, tua tabela de preços, enfim, isso aí tem que estar tudo meio que organizado e fazendo sentido. Legal, João. Uma curiosidade aqui agora, geralmente nem faz parte, o que eu gosto de entender mais a mente, mas ficou uma curiosidade minha aqui. Hoje você monitora KPIs nos consultórios, nos franqueados, para garantir o crescimento deles? Sim, sim. Bom, em dezembro do ano passado eu terminei meu MBA. Então eu venho tentando até hoje me aprimorar na parte de gestão e de aumentar o conhecimento de uma forma geral. Obviamente a parte empírica ela é importante, mas você agregar conhecimento é muito bom. E nesse MBA eu tive um banho de informações e dentre elas uma é conseguir gerar dados e analisar dados. Então, a análise de KPI, a gente implantou um BI. Eu jamais tinha ouvido falar que era um BI, a gente implantou um BI. Ouvi falar também em NPS, apesar de eu fazer às vezes pesquisas de satisfação. Na hora que eu tive o conceito jogado a mim, eu falei, caramba, cara, NPS. Então, até as metas mesmo, que a gente jogava para as secretárias, que elas têm metas que geralmente são muito mais relacionadas a faturamento, a gente começou a atrelar essas metas a feedback positivo de paciente. E, consequentemente, melhorou nosso ticket médio, que a recorrência ela se tornou melhor. O paciente indicado é aquele paciente que não olha tanto preço, é aquele paciente que já vai para fazer. Consequentemente, a gente consegue trabalhar melhor os KPIs. Então, a gente começa a entrar num ciclo virtuoso interessante que não estava totalmente abaixo do meu radar até então. Então, ter esses conceitos, a análise de KPI, analisar dados de uma forma geral, se tornou uma rotina na minha vida e na vida da minha equipe também. Tomar decisão baseada em dados é fantástico. Você consegue se ajudar o outro empreendedor, ali, ajudar o sistema de forma geral. Né? Quando você coleta a informação certa e começa a tomar decisões baseadas nesses dados, né? Isso facilita a vida ali. João, agora entendendo um pouquinho aqui até sobre a empresa, né? Entendemos um pouquinho sobre você. Hoje, a rede de clínicas odontológica ProHear, qual que é o grande diferencial de vocês? O que você considera o grande diferencial dessa rede? Eu acho que bom, a gente, novamente, vai parecer um pouco repetitivo, mas colocar primeiro o paciente no centro do negócio, isso é um diferencial. O paciente é nosso cliente primeiro e se tornou também nosso cliente, obviamente, franqueado. E o franqueado conseguir buscar o DNA da ProHear. Então, o nosso grande diferencial hoje, a gente conseguindo uma estrutura pequena, então a gente monta clínicas de 3 a 4, 5 cadeiras em salas que partem de 80 metros quadrados. Então, isso permite com que você parta no custo fixo muito baixo. Então, você conseguir botar uma clínica para rodar, como foi a última inaugurada, a clínica de Manilha, em Itaboraí, ela inaugurou com um custo final de R$251 mil, já com 14 mil de capital de giro, e aí o aluguel dela é R$2 mil, mais ou menos. Então, no primeiro mês, ela já deu lucro. Então, na hora que você coloca o investimento baixo, na hora que você coloca um custo fixo baixo, fica fácil você chegar no break-even. Um dos maiores medos de quem empreende é saber quanto tempo vai ter que ficar aportando dinheiro pós-inauguração. Isso a gente, graças a Deus, é raríssimo de acontecer, é muito raro de acontecer. E aí você chega naquele break-even, já no segundo mês já está dividindo dividendos. E aí você vê que e aí qualquer dividendo que você divide com um investimento inicial e total de 250 mil, ele já começa a te gerar um retorno de capital muito interessante. Então, se você bota 250 pau e você tira, como foi o caso de Manilha, tirou 12 mil no primeiro mês,
cara, tu já tá retornando 5% do teu capital investido no primeiro mês. Eu fico um brincando. excelente retorno, né? Renda fixa nenhuma te paga isso. Só pirâmide paga isso, mas não é interessante entrar em pirâmide, não entrem, né? Ou o golpe Mas do INSS. Exato, exatamente. Mas também não é uma boa, né? Também não é Não. bacana. Não. Então, assim, é um retorno muito interessante. É um retorno muito interessante. Mesmo no ambiente de juros altos, um ambiente no qual a Selic está 14,75%, o Tesouro Direto está te pagando 1% ao mês, já sem imposto de renda pago. Então, mesmo assim, é interessante quando você vê que na última linha já retornou 5% do capital investido. Mas isso só é possível porque o investimento é baixo, porque o custo fixo é baixo. Se a gente jogasse esse investimento inicial para 600 mil, 700 mil, 12 mil já seria quase que irrelevante nesse cenário. É diferente quando você consegue ter sem enxuto. Então, assim, a gente pode dizer que uma vantagem aí competitiva é você conseguir ajustar de uma forma para que fique tudo muito enxuto e você consiga ter um retorno rápido. É o sonho de qualquer empreendedor, hein, João? Sim. Cara, assim, graças a Deus E o layout que a gente construiu, que a gente brinca hoje, que é o layout Lean da ProRir, ele permite que uma ASB, por exemplo, uma ASB é assistente de saúde bucal, ela dê conta, ela consiga atender 4, 5 dentistas ao mesmo tempo. Então, uma ASB, uma recepcionista lá fora, mais um funcionário CLT lá dentro e mais um funcionário CLT lá fora captando paciente. Com 4 pacientes, você consegue faturar às vezes 80, 90 mil reais. Na hora que você pega... William, eu tenho unidade minha que fatura próximo de 200 mil. Essa unidade tem 5, 6 CLTs, o aluguel dela é 3 mil reais. Uau. Então, assim, é absurdo o retorno. Investimento, hein? É um bom investimento. Então, é bem interessante. O modelo de negócio é bem interessante. Que legal. Agora uma dúvida particular aqui. Hoje quem pode abrir uma franquia tem que ser um dentista, um profissional, ou pode ser um investidor que vai captar outros profissionais para trabalhar na clínica? A gente gosta muito de que tenha dentista na sociedade, tá? Justo. Como eu te falei lá atrás, o paciente está no centro do negócio. Mas a gente está abrindo um pouquinho a mente. Eu e o Alexandre estamos abrindo um pouquinho a mente, permitindo a entrada de sócios investidores. A gente lançou recentemente, deve sair a primeira unidade em breve, do modelo de sócio cotista, no qual a própria ProRir vai fazer a administração da unidade, mas ela permite que entrem com cota de 10%, enfim. Pode ser dentista ou não dentista, mas não vai ser um sócio operador. Quem vai entrar para operar a clínica é a própria ProRir. Então, hoje a gente está abrindo um pouquinho mais essa porta. A gente é muito cauteloso, eu e o Alexandre, a gente tem um carinho muito grande pela marca, por tudo que a gente criou, e a gente gosta tanto da nossa marca que temos 11. Tem franqueador que tem uma unidade. O cara tem uma unidade, eu gosto tanto que eu tenho 11. Então, Verdade. A gente tem um cuidado muito grande de quem está entrando na rede. A gente não quer crescer por crescer, a gente não quer inchar. A gente quer crescer de forma saudável. Isso aí está muito, muito forte na nossa mente. Mas sim, estamos abrindo uma possibilidade, fazer um investidor cotista e tudo mais, que a administração seja com a rede. Mas, prioritariamente, a gente aceita sócios investidores, mas a gente gosta muito de que tenha um dentista operador. Um dentista que qualquer problema, ele vai estar ali de frente com o paciente para resolver o problema do paciente. Isso, para a gente, ainda pesa bastante, sim. Eu te pergunto, porque muitas vezes o profissional ele é o especialista no negócio, né? Ele não treinou a administração do negócio. É uma causa de grandes falhas de empreendimento. É o especialista ter que administrar o negócio. Ele quer esse desafio, mas às vezes ele não está preparado, porque ele vai demorar um tempo para se preparar, né? Como na Upskill, a gente treina, desenvolve líderes a serem melhores líderes. Às vezes o cara acabou de assumir uma liderança, mas ele nunca foi treinado para ser um líder. E aí o que acontece é que ele está perdido, ele vai chutando algumas coisas e erra muito e acaba perdendo muita gente boa, né? E muitas vezes um especialista não está preparado ali para tocar um negócio, e acho que, claro, com o apoio de vocês, acho que isso já reduz muito esse risco, mas é interessante, às vezes, um administrador especializado, né? Veio na minha cabeça aqui uma possibilidade, você trouxe um retorno tão interessante, falei, poxa, deixa eu ver se eu arrumo alguns dentistas aí para investir. Seria legal. Passando na minha cabeça aqui. Eu tenho um franqueado, que é o Thiago, o nome dele. Cara, ele não é dentista,
mas ele tem um sócio dentista. Entrou ele, o Pedro, que também não é dentista, e entrou o Ramon, que é dentista. O Ramon, inclusive, é multifranqueado já. O Thiago administra tão bem a clínica, e ele faz muita diferença também, falando em business em si, né? Então, a liderança dele, ele falando com a equipe dele, o jeito que parece besteira, mas ele lembrar que é aniversário de uma pessoa e fazer um bolo para a pessoa, e o jeito com que ele conversa, o jeito que ele motiva, isso faz muita diferença. O jeito com que ele analisa o DRE, então ele consegue saber onde ele está gastando mais, isso faz muita diferença. Isso aí, via de regra, o dentista não vai ter. É a especialidade dele, né? Ele é um bom Exato. administrador, é diferente, né? Você É um falou bom de administrador. liderança, João. Me veio aqui na cabeça. No modelo de franquia de vocês têm alguma sugestão de treinamento de liderança ou de mentoria para aquele profissional conseguir liderar melhor o seu time? A gente tem treinamentos recorrentes no nosso escritório central, que foi no centro do Rio de Janeiro, e a gente busca, sim, tentar cada vez trabalhar mais essa soft skill. A soft skill do empreendedorismo, de uma forma geral, da liderança. Mas é difícil, não vou te falar que é algo que existe uma receita de bolo. Até porque cada um está num passo, é como se fosse uma turma de jiu-jitsu, cada um está com uma faixa ali na cintura. Então é difícil você conseguir de forma juntar todo mundo num ambiente e conseguir dar um treinamento que consiga fazer todo mundo ficar na mesma página. Mas existem treinamentos recorrentes, a gente faz reunião mensal com franqueados em separado, buscando analisar dados, analisar a clínica dele, o DRE dele, dar dicas, dar conselhos, buscar insights que foram feitos pela Conselho de Campo, foram colocados em relatórios, e tudo isso acho que agrega bastante na parte da liderança propriamente dita. E existe sim também a parte de recorrência com treinamentos, enfim, junto com os franqueados. Não, é um olhar interessante você ter para isso, porque às vezes a pessoa, o administrador, né, pensa muito no negócio, mas o negócio é feito de pessoas. E pessoas que não estão engajadas, não estão capacitadas, ou que não estão conseguindo lidar com seus desafios, elas não performam como deveriam. E foi com essa intenção que a gente criou, eu e o Gustavo, nós criamos a Upskill, que é uma plataforma que desenvolve, através de mentorias individualizadas, o líder. Que ele crie melhores comportamentos de liderança de uma forma no dia a dia, sabe? Trazendo desafios reais daquela semana, juntando com um plano que a avaliação dele diz que ele deve seguir para poder se desempenhar melhor. Então a gente entende que é uma das melhores metodologias de você desenvolver um líder, em qualquer nível. A gente está com uma experiência agora com o administrador de uma clínica médica e com resultados muito interessantes. Porque o médico, às vezes o dono da clínica não tem tempo de administrar com as pessoas como deveria. E colocar o administrador e treinar ele para tocar melhor, liderar melhor o time, é muito interessante. Alguém capacitado e que está sempre se aprimorando, tá? Realmente trazendo para si, com cabeça de dono ali, isso faz muita diferença, né? Você ter alguém que te traga soluções reais para os seus desafios. Porque às vezes um treinamento em grupo, como você falou, né? As pessoas estão em níveis diferentes. A coisa não flui, não encaixa. Quando você consegue ser personalizado, as coisas fluem de uma maneira muito mais livre e dá resultado, né? Verdade, verdade. Você falando de liderança e liderança, eu li num livro, eu só não vou lembrar o livro, eu li um livro esse ano, e ele tenta quebrar aquele mito de que se fala muito que o maior ativo da empresa são as pessoas. Ele quebra isso. O maior ativo da empresa são as pessoas certas. E é papel do líder conseguir saber quem são as pessoas certas, tirar as erradas do barco e aí sim liderar essas pessoas para o caminho correto que a empresa tem que ir. Na nossa apresentação comercial, a gente tem uma imagem de pessoas muito capacitadas chegando na empresa, entrando numa porta e essa porta dá num precipício. Porque a liderança muitas vezes não está preparada para liderar gente boa. Então, essas pessoas boas entram, o líder não tem preparo para lidar com essas pessoas vão embora. Elas caem no precipício, ou seja, não ficam. Né? Tem uma estatística muito perigosa, assim. 3 de cada 4 pessoas saem da empresa porque elas não têm um bom relacionamento com o líder. O líder não sabe liderar aquela pessoa. O que acontece? Você perde gente boa e às vezes ficam as ruins.
uma possibilidade, né? Fica a gente não tão bom em ter negócio e fica freado, né? Então, treinar líder eu considero assim, por isso que a gente investiu tanto nessa empresa para poder atender gente que está a fim de crescer, de escalar, né? Às vezes é um negócio pequeno, mas tem espaço para crescer muito e tem uma pessoa freando esses talentos ali, a gente nem tem ideia, né? Eu gostei dessa citação que você trouxe aí, João. Eu só não lembro do nome do livro em si, é uma pena. Mas eu descubro. Eu adoro pesquisar sobre isso para deixar que eu descubro aqui. João, vocês hoje têm usado inteligência artificial lá na ponta para o cliente, não no processo administrativo, ou de marketing, ou de criação de estratégia, levar lá para o cliente mesmo, assim, lá para quem está usando. Eu sei que é difícil porque é uma coisa muito física, né? Mas assim, vocês pensam nisso? Tem algum projeto de inovação nessa área? Então, hoje ainda não usamos. Eu tive uma reunião essa semana, inclusive, com uma empresa de inteligência artificial que ela consegue... A proposta dela é conseguir fazer diagnósticos em cima de radiografias panorâmicas e radiografias periapicais, mas testando a plataforma, vendo os vídeos, a gente ainda consegue perceber que está muito incipiente, não está muito confiável ainda. Odontologia é muito mão na massa. É muito diferente, por exemplo, da medicina. A medicina, você vai no consultório no consultório médico, o médico te examina, mas via de regra, ele te passa o medicamento, ou te passa o exame, te passa uma prescrição. Na odontologia, pode até haver a prescrição, mas a mão na massa, ela vai estar presente. Eu vou ter que intervir no paciente, seja fazendo uma limpeza, seja fazendo um acesso para tirar a dor do paciente. Então, a inteligência artificial, eu acho que na odontologia, ela tende a entrar mais na parte de diagnóstico, mas aí a gente vai ter, eu imagino que quem invista nisso, e está no radar da ProRia, poder se utilizar essas ferramentas, mas quem for investir nisso vai ter que conseguir lidar com as variáveis de qualidades de exames radiológicos ou de tomografias, enfim, marcas diferentes de aparelho. E imagino também que isso a gente já usa, mas também ainda está de forma incipiente, de uma forma geral. A parte da captação de tratamento de leads. Então a gente tem nosso marketing digital, mas isso não é exatamente na ponta da operação, né? Isso tem a ver mais com dar resposta rápida para o paciente. Então o paciente entra com uma dúvida 10 da noite num sábado ou num domingo, é importante para ele receber uma mensagem, nem que ele fale, olha, é segunda de manhã o atendimento. Então liga para a tua unidade, me dá teu endereço, o nosso robozinho já faz. Ele já faz. Isso é um conforto grande, hein? Já exatamente. E acaba sendo um diferencial também, porque isso fica muito abaixo do radar de boa parte dos dentistas. Isso a gente já faz, mas não chega a ser exatamente na ponta da operação, como você perguntou. De certa forma já ajuda. Eu não tinha pensado. Eu te perguntei por curiosidade, porque não é fácil você colocar IA em tudo. Mas a tendência é que você coloque isso não como elemento de diferenciação, mas elemento de competitividade. Se você não colocar, o teu concorrente vai e em algum momento você vai perder vantagem competitiva, né? Então, só esse botzinho aí de dar uma resposta específica, não só que o atendimento com o humano é da segunda-feira às 8, mas às vezes trazer alguma possibilidade ali, nossa, já é alguma coisa interessante. E gostei de saber dos diagnósticos. É possível, mas ainda está incipiente. Ainda está muito da IA, ainda é muito incipiente. Vai ser uma grande transformação, mas como você disse, tem coisas que o humano ainda ele é mais do que necessário, né? Sim. Claramente essa que eu vi do diagnóstico, a inteligência artificial ainda está aprendendo, então ele comete falhas, e eu não quero que aprenda comigo, né? Vamos deixar aprender com os outros, e quando já estiver bem sabidinho, opa, vem para cá. Agora a gente trabalha com... deixa aprender no ambiente controlado, com cientistas de dados, e as coisas ficam mais... Ou com concorrente, né, William? Vai aprender com concorrente, quando você já estiver bem bom, aí você vem para a ProRia que a gente Você sabe que esse ano a gente começou a pegar mais pesado em inteligência artificial. É claro que hoje a gente tem um time de 200 mentores e são pessoas com décadas de experiência de mentoria de liderança com líderes, executivos, empreendedores em todas as áreas que você pode imaginar. Então tem um conhecimento muito rico ali, né? Como é que você vai fazer uma máquina responder tal como essa pessoa? Às vezes a máquina ela traz uma resposta baseada em teoria, que é fantástico você ter uma teoria. Tipo, você falou uma frase agora há pouco, você pergunta imediatamente de quem é essa frase. Ele te traz o autor, a citação, o contexto. É lindo isso.
é útil, né? Mas e na parte prática? Como é que a inteligência artificial pode trazer? A gente tem desenvolvido uma mentoria, um mentor virtualizado por inteligência artificial. Eu e meu sócio, a gente escreveu 6 livros. Nossa metodologia é validada numa Universidade de Toronto e a gente conseguiu entregar para o cliente um mentor virtualizado, baseado em contexto não só teórico, mas em contexto prático, que é atualizado semanalmente. Isso a OpenAI não vai ter, porque ela nunca vai ter essa informação minha. Tá tudo compartimentalizado. Então a gente consegue trazer uma coisa muito diferenciada para o cliente. Mas ainda são coisas que funcionam, mas ainda com apoio humano. Como você falou, tem um diagnóstico, mas ainda com o apoio de humano. A gente precisa garantir que a coisa vai fluir bem, né? Sim, exatamente. Tem campos que não é tão confiável, vamos dizer assim, né? Você deixar uma inteligência artificial fazer um diagnóstico sem ter ninguém por trás ali, eu acho que vai avançar muito rapidamente. Eu acho que isso aí não vai demorar. Um apoio nesse momento é fantástico. Hoje, meu trabalho, não vou dizer que é metade inteligência artificial, mas tudo eu reviso com IA, tudo eu expando com IA, melhoro, facilito. Poupa muito tempo você usar a inteligência artificial hoje em dia. Né? Sim, eu uso para ganhar produtividade, de fato. Exatamente. Quando eu uso é para ganhar produtividade. Como você trouxe também na parte de vendas, administrativa, acompanhamento de clientes, é fantástico nesse aspecto. Né? João, gostei muito de conhecer um pouquinho da sua trajetória empreendedora. Você é parece um cara jovem aí, mas que já tem um sucesso interessante aí. 42 já. É jovem ainda, mais jovem que eu, então é jovem. Você conseguiu já um sucesso interessante num modelo enxuto, que não é muito comum nessa área, né? Eu pela minha experiência. Eu queria que você trouxesse aqui uma dica para quem está empreendendo, para quem está começando a empreender ou para quem está empreendendo e precisaria de um empurrãozinho. Baseada no teu diferencial como empreendedor nesses últimos anos, o que você traria de informação para quem está começando a empreender ou empreendendo e precisa de um empurrãozinho? Então, primeira coisa, não fique paralisado. Se a ideia é empreender de fato, dê o primeiro passo. Mas sempre com cautela. A gente não está num ambiente de macro favorável para empreender de uma forma geral. Então, taxa de juros altas, enfim, o ambiente macro e o ambiente de negócios do Brasil, do Rio de Janeiro, enfim, são muitas variáveis que elas têm que ser mapeadas. Mas isso também não pode ser algo que paralise a pessoa. Então, eu vou falar o que eu de fato acredito. Então, não busque projetos megalomaníacos. Tente criar, de certa forma, um MVP para errar rápido e aprender rápido e poder testar rápido de novo. E isso aí também, esses testes, esses ciclos de aprendizagem, eles não podem ser caros a ponto de matar você no teu início. Então, seja em qualquer negócio, seja quem está fazendo uma fintech, seja quem está criando um ponto comercial físico, de fato, entender que se a primeira vez que você está empreendendo, se você não está junto com a franqueadora, você está testando uma coisa. Então, não aposte além do que você consegue nessa coisa e tenha o mínimo de prudência para que, se preciso, você consiga, de certa forma, pivotar também. Você tem que ter uma carta na manga. Se você, eu achei que meu cliente queria isso, mas ele queria aquilo. Eu vou ter que rever parte da minha estrutura, vou ter que rever parte do meu negócio. Então, é legal ter isso mapeado. Dá o salto de fé, o empreendedor sempre vai dar o salto de fé dele, mas sabendo que você pode estar errado. E que a opinião do teu cliente, ela é suprema. Se o teu cliente quer A, não adianta você querer ficar empurrando C para ele. Ele quer A. Não adianta você tentar convencer que o C é melhor. Ele quer A. Acabou. Entrega A para ele. Talvez você vai performar muito melhor. Eu acho que a percepção de valor no final vai ser muito maior se você entregar o que ele quer ali, né? E claro, por trás tem de alguma forma conseguir manter um plano estratégico para você conseguir entregar o que ele precisa também, que às vezes ele não tem consciência disso. Né? Eu gostei muito do verbo que você usou nesse conselho, do verbo pivotar, né?
E o pivotar não é simplesmente, eu quero mudar porque eu tenho vontade de mudar. Não, é ouvir o cliente, ouvir o mercado, entender as variáveis. Acho que você trouxe de uma forma muito lúcida, sabe? Você ter essa consciência de errar rápido, testa, erra rápido, muda. Eu acho que essa habilidade, essa flexibilidade, essa agilidade, ela é muito essencial ao empreendedor. Você falou de uma forma muito, muito gostosa, assim, muito, muito fácil de ser digerida, assim. Que legal. Pô, que bom, fico feliz. João, como é que quem quiser conhecer um pouco mais sobre a rede ProHero, abrir uma franquia ProHero, como que entra em contato com você? A gente tem um Instagram, que a gente tem 2 Instagrams, na verdade, o institucional, que é @RedeProHero, e temos o ProHero Franquias também. Tem meu Instagram pessoal, que é o @JoãoPifferVJR. Se quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagens. Mas, de toda forma, tem um link na própria rede. Tem o nosso site, que é o prohero.com.br, que vai estar lá, seja um franqueado. Enfim, mesmo que não esteja já de cara querendo abrir a ProHero, mas queira só tirar dúvida, tomar um café comigo. Vamos lá no centro do Rio, história legal, bacana. Conversar sempre é bom, sempre positivo. Eu aprendo, a pessoa que está comigo vai aprender também. Então ter a troca é sempre positiva. Eu nunca abro mão de conversar sobre negócios. Eu sempre acho sempre foi ótimo. Mas eu sempre vejo uma oportunidade interessante em poder trocar com as pessoas. Via de regra, a gente sempre entra numa conversa pensando alguma coisa, e a gente acaba mudando algum tipo de opinião ou aumentando um pouco mais nosso horizonte. Então, tá com dúvida, quer conhecer um pouquinho mais, vamos lá trocar ideia, vamos tomar um café. Um cafezinho só não vai escurecer o dente, tá tranquilo. Pode ir tranquilo, não vai fazer mal. Enfim, é isso. Legal. Gostei. Quando eu estiver no Rio, vou tomar um café com você até para conhecer um pouco mais. Eu gostei. Não sei, me chamou a atenção. Senti uma energia boa, assim. Então, é legal a gente conhecer opções de negócio. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, é bom estar preparado, né? João, obrigado pelo papo aqui. Se alguém que está ouvindo a gente que tiver alguma pergunta para mim ou para o João, deixa nos comentários. A gente vai ter uma hora. Prazer em responder. Prazer conhecê-lo e espero que a gente converse aí pessoalmente algum dia aí no Rio. Tô te aguardando. A conversa foi ótima. Acho que foi maravilhosa mesmo. Prazerzaço te conhecer. Legal. João, muito obrigado. E pessoal, até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.